Tudo começa quando a Roselena está ali novamente pedindo perdão. Toda vez é assim, ela faz a cagada dela e depois vai pedir perdão. E o Max chega nesse momento e diz a ela que ela não tem que falar com Deus e sim com ele, porque ela tem muitas coisas para lhe explicar, e diz que espera ela lá na biblioteca e sai. Depois a cena muda e mostra o Oscar chegando no escritório do Cláudio, e o Cláudio pede para que ele se sente, por favor. Ele agradece, se senta e diz que ele já deve estar sabendo por que ele está ali, e diz que veio para tratar do divórcio da Luciana e o Rodrigo, mas que ele tem um ponto que ele queria discutir com ele, é que o cliente dele, o Rodrigo, solicita que esse divórcio seja o mais rápido possível e tenta falar um monte de coisa ali, mas o Cláudio lhe interrompe e diz que a Luciana também interessa muito a ela que isso seja o mais rápido possível, e lembra a ele que foi ela quem apresentou o pedido de divórcio, e diz que ele não vai ter nenhum problema e que esse divórcio pode e vai ser sim agilizado imediatamente. O Oscar diz que espera mesmo por isso, mas antes queria lhe propor algo e espera muito que pelo menos ele pense nisso, e diz que ele queria reunir o Rodrigo e a Luciana antes que eles dois chegassem, porque ele queria deixar eles dois a sós, e diz que conhece muito bem o Rodrigo há anos e que sabe que nesse tempo ele cometeu sim certos erros, mas que nesse ponto não, e diz que nunca viu um homem tão apaixonado, tão entregue a uma mulher como ele está agora. O Cláudio diz que sim, que há várias formas de amar e que ele sempre desconfiou do Rodrigo por ser filho do Max, e que ali está a prova que ele não se equivocou, e diz que ele é igualzinho ao pai dele. O Oscar diz para que ele tenha muito cuidado com o que ele está dizendo. Depois ele se levanta ali do nada e diz que não quer discutir isso com ele porque eles não vão chegar a lugar nenhum, e pede para que ele apenas pense na sua proposta e que eles podem sim dar esse tempo a eles dois, e que é bem provável que eles se reconciliem, mas que se não for assim, eles continuam com o divórcio, e pergunta o que ele acha disso. O Cláudio diz que a Luciana está sofrendo muito com essa situação e que não está disposto a vê-la sofrendo ainda mais, porém ele não pode negar que realmente essa é a realidade que ele propôs, e diz que sim, que está de acordo com ele e que esse encontro seja o último, mas que se não houver nenhuma reconciliação entre eles dois, imediatamente ele continua com o processo de divórcio. Já lá no escritório, o Max está revoltado esperando a Roselena, então ela entra já mudada da mulher que estava agorinha pedindo perdão ali, e cheia de razão, ela entra e diz que ele pode falar o que ele quiser porque ela está ali lhe escutando. O Max não enrola e já vai perguntando para que ela foi ver o Cláudio Linhares, e a Roselena diz que ele mesmo queria que ela confessasse toda a verdade para o Cláudio sobre a filha dele, então ela contou tudo a ele. Já lá na casa da Luciana, ela está explicando para sua mãe que questiona a Luciana quando ela pensava em dizer a ela tudo sobre o Lorenzo, e a Luciana diz que iria dizer sim a ela, mas quando as coisas fossem resolvidas. A Paz fala que está com uma grande vergonha do Rodrigo por ele saber que o cunhado dele é um ladrão. A Luciana volta a dizer que já explicou a ela que o Lorenzo só roubou esse dinheiro para emprestar a um amigo, e a Paz continua revoltada ali dizendo que nada justifica o que Lorenzo fez e que ela mesma deveria saber disso. A Luciana diz que não tem culpa de nada e que além de tudo Lorenzo está muito arrependido, e a Paz diz que na verdade ela não sabe bem onde que vai parar o irmão dela. De volta à casa do Max, ele diz a Roselena que não consegue acreditar em uma só palavra que sai da boca dela, mas que se for verdade o que ela está dizendo ali, o Cláudio iria enfrentar eles imediatamente por todo o sofrimento que eles causaram a Luciana. A Roselena responde que o Cláudio odeia ele tanto que se tivesse alguma coisa para enfrentar ele, seria por ele ter passado 20 anos preso por culpa dele. O Max diz que ela é uma farsa, uma mentirosa, e que se ela foi ver o Cláudio, jamais ela confessou a verdade para ele, que nem muito menos disse a ele que a filha dele é a Luciana. A Roselena diz que se ele não acredita nela, então ele mesmo pode perguntar a ele. A Roselena, mala demais, sabe que o Max não vai perguntar isso ao Cláudio, por isso ela dá essa proposta. E depois ela ainda diz que ele tem um grande potencial para enfrentar ela, mas que queria muito que ele tivesse esse mesmo potencial para enfrentar o Cláudio.
Depois a Rosalena vai saindo e o Max diz que além de sua esposa, ela tem se tornado a sua inimiga, e depois ele diz também que é evidente ali que a única responsável pela separação do Rodrigo e a Luciana é ela, e que isso, quando ele descobrir, ele não vai perdoar ela nunca. E a Rosalena tira onda de doido e pergunta o que ele está dizendo ali. O Max fala que o que ele disse é que finalmente ela conseguiu o que ela queria e que o propósito dela foi atingido, e que o Rodrigo e a Luciana vão se separar e eles vão ter que se apresentar para assinar o divórcio, e em seguida ele se vai, deixando a Rosalena ali sozinha conversando com os espíritos dela, e essa peste não tem um pingo de dó do filho e começa a comemorar, dizendo que enfim o Rodrigo vai se separar da Luciana, que enfim a Luciana vai desaparecer da vida de sua família para sempre. Já com Patrício, ele diz à irmã que não pode acreditar que o Rodrigo está tratando a Luciana assim, e diz que se o Rodrigo fala que ama ela tanto, ele deveria pelo menos escutar ela, e que está ali bem evidente que a Clara foi quem armou tudo isso para separar eles dois. A Melissa diz que também eles não podem ficar pensando nisso, porque de fato eles não sabem o que foi que aconteceu, e a Jana diz que não sabe, mas que a mãe dela mandou chamar a Julieta, a Clara, e o Patrício diz que pobre da Luciana, e fala que a mãe dele sempre odiou ela e que ele não estava ali para defender ela, para fazê-la sentir que ali tem alguém ao lado dela, independente do que aconteça. O Rodrigo nesse momento chega e as meninas saem de perto dele sem dúvidas, com raiva do Rodrigo, que se aproxima do Patrício e diz que é muito bom ter ele ali de volta na sua casa, e o Patrício bota para descer e diz que ele quer ver a Luciana e quer ver ela agora. O Rodrigo, por sua vez, fica com a cara de bunda ali olhando para as meninas sem entender nada. Depois elas saem para que eles conversem melhor, e o Rodrigo nem para a cara das meninas ele olha. E o Patrício toma atitude como sempre e já vai questionando, dizendo que não pode acreditar que ele vai se divorciar da Luciana. O Rodrigo já questiona que a Jana e a Melissa veio ali fofocar e nem perdeu tempo, né? O Patrício diz que não importa o que elas disseram ou deixaram de dizer, mas que importa é o que ele tem para falar. O Rodrigo fala que não quer continuar com isso, porque todas as vezes que eles pensam em se reconciliar, sempre termina no mesmo ponto, e diz que ele não pode falar porque ele não estava ali presente. O Patrício responde ao Rodrigo que ele não sabe o quanto que ele lamenta de verdade não poder estar ali, porque ele não sabe o que ele seria capaz de fazer para defender a Luciana. O Rodrigo diz que nem a própria Luciana se defendeu das acusações que ela teve ali, e o Patrício pergunta como que ele pode falar isso e pergunta quem é ele para julgar a Luciana. O Rodrigo diz que isso é tarde demais porque a Luciana não quer mais nada com ele, e que ele sabe muito bem quem está promovendo esse divórcio dela com ele, ou seja, aquela cena que ele viu lá no carro achando que o Cláudio e a Luciana têm alguma relação, entenderam? O Patrício diz que não importa quem está promovendo isso e que isso não corresponde a ele, e que se ele perder a Luciana, ele vai perder a única mulher que iria fazer ele feliz. A cena agora vai para a pipoqueira da Rosalena, que liga para a Julieta e deixou a porta ali, olha, aberta, e vai vendo o que vem aí. E a Julieta dá um olá à Rosalena e diz que ela e a Clara estão pensando nela o dia todo, e a Rosalena pergunta se ela, a Clara, está ali. A Julieta diz que não, que ela saiu com as amigas, e a Julieta, a fofoqueira de plantão, ela diz que está ali para escutar tudo o que ela tem para dizer. Então a Rosalena começa a contar tudo e nem percebe que nesse momento o Rodrigo entra e fica ali lhe ouvindo, e a Rosalena diz que enfim elas conseguiram, e que por fim o Rodrigo vai se separar da Luciana, e que o filho dela vai se separar definitivamente dessa cobra, e que por fim nós ganhamos Julieta. O Rodrigo não conta conversa, toma o celular da mãe, taca na parede, e a Rosalena se assusta e diz que agora ele não vai entender ela, mas que um dia ele vai agradecer por ela ter tirado a Luciana de vez da vida dele. O Rodrigo fica revoltado e pergunta como ela pode ter feito isso com ele. A Rosalena diz que agora ele fica revoltado com ela, mas que ela vai dar tempo ao tempo, e o Rodrigo por fim responde: sim, mamãe, só o tempo vai fazer com que eu te perdoe, porque você ter separado a Luciana da minha vida, você separou a minha vida também da sua.